Olá, meus queridos, a paz do Senhor, né? Que todos sejam bem-vindos ao canal Mídia Pregação, que vos fala aqui é o evangelista Adriano. Irmão, o motivo de não estar ao vivo é porque, ou seja, o YouTube tem uma política, né? Que tem que ter 50 shorts, né? Para que poder, ou seja, liberar a gravação ao vivo, né? Então, para não deixar os irmãos sem informação, né? Referente à live de hoje, às 20 horas, estou gravando este vídeo, né, para pedir desculpar aí aos irmãos que eu tinha colocado nos stories dessa live evangelística, mas vou dar continuidade através dessa gravação e vou estar colocando aí no canal os irmãos que forem entrando aí, tá? Aí os irmãos vão verificar, tá bom, pessoal? Pedir já desculpa aí, mas eu tenho uma palavra aqui para o teu coração que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 37, e gostaria de testemunhar, através desta passagem bíblica, o que aconteceu em minha vida. Você que ainda, ou seja, não é evangélico, você que não tomou ainda essa decisão tão importante para a sua vida, né? Que você possa entregar a sua vida a Jesus. Jesus é maior do que uma depressão, Jesus é maior do que uma ansiedade, o meu Jesus, o teu Jesus, ele faz milagre, ele cura, ele transforma, tá? E que você possa se render aos pés do Senhor. A passagem bíblica lá no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 37, onde está baseado o meu testemunho, a qual cheguei, ou seja, ter uma experiência, ou seja, um contato com essa experiência com o Senhor, neste livro tão importante da Bíblia, do profeta maior Ezequiel, numa vigília que eu me encontrava, ou seja, numa madrugada, e ao amanhecer eu tive, ou seja, recebi algo maravilhoso da parte do Senhor, que foi, ou seja, o Espírito Santo de Deus na minha vida. Então, queridos, houve uma transformação, uma alegria, uma paz que eu nunca senti em toda a minha vida. E em Ezequiel, capítulo de número 37, essa passagem bíblica, ou seja, o Senhor, né, pega o profeta Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, aleluia, e leva esse profeta a um vale. E quando falamos de vale, meu querido e minha querida, vos fala acerca do vale de ossos secos, a qual o Senhor pediu para o profeta Ezequiel profetizar sobre aquele vale, né? E aquele vale, a Bíblia diz que estava sequíssimo. E a palavra do Senhor nos diz que a visão de um vale de ossos seco. E veio sobre mim, aleluia, a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Osso seco, ouvi a palavra do Senhor. E quantas pessoas que estão aí que não dão crédito à palavra do Senhor, quantas pessoas que viram as costas para Jesus, e quantas pessoas que ainda não entregou o teu caminho, a sua vida ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela nos diz lá em Salmo de número 37, verso 5, a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aqui no livro do profeta Ezequiel, quando vos fala acerca do vale de ossos secos, está falando sobre algo que não tem vida, sobre algo que não tem esperança, sobre uma terra estéril, sobre uma terra deserta. E quantas pessoas estão nessas condições? E a Bíblia diz que o profeta, ele foi temente ao Senhor. E ele foi, aleluia, segundo, aleluia, a ordem de um Senhor que ele profetizou. E um grande exército se levantou nessa passagem bíblica, aleluia, de pé, e o nome do Senhor foi glorificado. E o que aconteceu na minha vida, meu querido e minha querida, eu nunca vou me esquecer. Uma irmã que estava à esquerda daquele culto, aquela irmã ela cai desacordada, a irmã Lúcia, nunca vou me esquecer disso. E ali então, quando eu vi aquela irmã, ela cai no chão, eu orando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus sopra na minha vida. E houve um quebrantamento, houve um choro, houve uma alegria. Então você precisa ter, meu querido, aleluia,
essa experiência com o Senhor. Você precisa ir a uma igreja evangélica aí próximo da sua residência, da sua casa, do seu bairro, para que possa tomar essa decisão tão importante na sua vida. Jesus está voltando, os sinais são iminentes da volta de Jesus. Lá em Mateus capítulo de número 24, a Bíblia diz acerca que haverá terremotos, que haverá guerras, né? Que haverá pestes, ou seja, né? E que tem acontecido na humanidade são sinais, mas ainda não é a vinda da volta do Filho de Deus, né? E você precisa acordar para aleluia. Você precisa acordar, você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Eu sei quanto é difícil, né? Eu sei quanto é difícil, mas quem faz a obra, meu querido, não é o homem que faz a obra, é o Senhor, é o Espírito Santo. Ele disse que iria para o Pai, mas deixaria o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, né? Para que pudesse, ou seja, colocar esta obra à frente. E nós, servos do Senhor, as pessoas que estão em Cristo, ela necessita do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nada podeis fazer. Sem Jesus, nada podeis fazer. E você, que pode estar atravessando aí um momento tão difícil em sua vida, né? Pessoas aí que estão com a sua vida, ou seja, né? Desesperada, e você precisa. Jesus é a solução da sua vida, dos teus problemas, e você precisa entregar a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas a Bíblia diz que é pelo Espírito de Deus. Você precisa entregar os teus caminhos ao Senhor. Você precisa correr para os pés de Jesus, meu querido e minha querida. Você que está desempregado, você que está desempregada, você que está atravessando um momento difícil aí na sua família. Ô moça, ô rapaz, corre para os pés do Senhor. Entrega a sua vida a Jesus, meu querido e minha querida. A Bíblia diz que o pecado, ele tem as suas consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, estou gravando esse vídeo aqui, aleluia, glória a Deus, referente, ou seja, que essa live ia ser ao vivo, né? Mas estou gravando um vídeo para dar minha resposta aos irmãos e vou dar continuidade, vou colocar lá no canal e vou dar continuidade aqui na pregação, tá bom? Em nome de Jesus.